Confusão de conceitos. Este é o título que atribuí a este vídeo para responder aqui uma discussão que tem sido levantada acerca de um dos exercícios resolvido neste vídeo de resolução de exame de admissão de matemática AUP 2018, parte 1. Bom, a dúvida, na verdade, ela tem criado muitas intrigas, mas só para contextualizar os que estiverem fora do contexto, a dúvida surge por causa da resolução do exercício número 2 deste exame aqui. Presta atenção no que eu vou mostrar aqui. Primeiro vamos ler o enunciado juntos e depois mostrarmos o que tem gerado aqui barulho. Ok, veja só o que diz o exercício número 2. Bom, o exercício número 2 diz que num campo de futebol o comprimento excede a largura em 50 centímetros e o perímetro do meio campo é 230 centímetros. As dimensões do campo de futebol são... Então, aqui deram alguns dados iniciais e pede-se as dimensões do campo de futebol, ok? Então, o que é que tem gerado barulho aqui? A interpretação apresentada no vídeo. Caso você esteja interessado em ver a interpretação apresentada no vídeo da resolução deste exame, veja aí na descrição deste vídeo, eu vou deixar, mas também pode consultar talvez aqui no card, porque eu vou deixar também lá este vídeo só. Ok. O que dizem os que contestam aquela resolução? Vamos ver aqui nos comentários, não é? Temos aqui o primeiro comentário que começou aqui a contestar esta resolução. Temos este comentário aqui. Eu não vou mostrar aqui a pessoa que deixou o comentário, mas vou camuflar aí só por uma questão de preservação de imagem, ok? Então nós temos aqui ele dizendo o seguinte: com todo respeito à resolução do exercício 2, não está correta. Se o perímetro do meio campo é 230, o do campo será 460. Assim sendo, então ele vai colocando ali o seu pressuposto, ok? Depois disto, nós temos algumas respostas que eu fui dando, ok? Veja só que aqui ele responde uma das respostas que eu dei. Ele dizendo o seguinte: entendo o teu ponto de vista, mas ainda acho que a resolução não está correta. Penso que não é armadilha, pois comprova-se matematicamente, pois querem as dimensões do campo, não do meio campo. Por isso, então ele também vai justificando mais uma vez a sua opinião. Isto porque eu também havia dado aqui um baita texto, um texto bastante longo para tentar explicar. Depois você pode ler, pausar o vídeo e ler o que eu escrevi aí. Mas depois ganha sustento também, isto por causa de um outro comentário que um outro amigo aqui apresentou dizendo o seguinte: o exercício 2 está errado, ou melhor, mal feito. É melhor fazer um vídeo retificativo, pois isso vai lixar muito os estudantes, ok? Então, ele apresenta uma resolução de um problema idêntico, que é um problema também tirado do Google, ok? Eu vou tirar aqui a resposta que ele vai dar. Ele vai dizendo o seguinte: veja a minha resolução, iremos considerar a metade. Na verdade, não é a resolução dele. Essa resolução é a resolução apresentada neste site aqui, ok? É a resolução apresentada neste site aqui. Agora, como é que eu sei que é a mesma resolução que esta? Isso dá para ver de como o conteúdo foi escrito e de como está escrito nesta página aqui. Veja só, aqui vem, primeiramente, vamos chamar a metade do comprimento de x e a metade da largura de y, que é o que o meu amigo vem escrevendo aqui, dizendo que é a sua resolução, ok? Agora, ele vai dizendo o seguinte, então... eu só vou me concentrar aqui nas primeiras palavras, quando vai dizer que iremos considerar a metade do comprimento de x e a metade da largura de y, sendo que o perímetro do meio campo possui 230 metros e é formado por um retângulo. Podemos dizer o seguinte, mesmas palavras de lá. Mas atenção que aqui disse o seguinte: metade do comprimento e metade da largura, ok? Então guarde esta informação, porque será muito importante para entender a resposta que aqui irei dar e a apresentação que também irei deixar, ok? Muito bem. Antes de mais nada, para nós respondermos à pergunta que tem gerado barulho, eu quero aqui fazer uma pesquisa convosco aqui no google.com, ok? Vamos fazer uma pesquisa no Google acerca do que é perímetro. Vamos lá. A respeito de perímetro, nós temos como melhor resposta esta resposta que aqui a Google colocou deste lado. Assim vai dizendo a resposta: o perímetro é a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja,
Se o objeto é bidimensional, ele é um objeto plano, ok? É um objeto plano. Ou seja, a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, o perímetro ele vai ser a soma de todos os lados de uma figura geométrica. O perímetro de um círculo ou elipse é chamado de circunferência, ok? Então, aqui eles vão falando de alguns pontos. Mas o mais importante é entender isto aqui, que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Agora surge uma outra questão. Se perímetro é soma de todos os lados de uma figura geométrica, então o que seria uma figura geométrica? Vamos fazer uma outra pesquisa aqui no Google acerca de figura geométrica, que no caso também é figura plana. Bom, nós temos aqui o significado. O que é figura geométrica plana e não plana? Muito bem, nós vamos nos concentrar mais para a figura plana, ok? Vamos procurar aqui figura plana. Bom, veja só o que diz aqui a resposta. Figuras planas são representações das faces dos sólidos. Essas formas são chamadas de bidimensionais por apresentarem duas dimensões, comprimento e altura. As figuras planas são classificadas em círculos e polígonos, ok? Agora chegamos aqui à resposta que possivelmente nos levará aqui a um consenso, ok? Aqui disse que as figuras planas, elas só podem ser círculos ou polígonos. Agora nós teremos que fazer uma outra pesquisa, uma busca acerca do que seria um polígono, ok? Então, um polígono é uma linha fechada. Um polígono não pode ser uma linha aberta, ok? Para escrevermos um polígono, precisamos ter uma linha fechada e não uma linha aberta. Uma linha aberta nunca vai definir um polígono, ok? Isto existe também no livro da 7ª classe. Agora, rapidamente, vamos entender a razão da confusão, ok? Entendendo aqui a razão da confusão, vamos voltar para o nosso exercício. O exercício diz o seguinte: num campo de futebol, o comprimento excede a largura em 50 centímetros. O perímetro de meio campo é 230 centímetros, ok? Agora, veja só o seguinte. Se nós desenhássemos aqui um determinado campo de futebol, mais ou menos deste gênero, ok? Desenhando aqui o nosso campo de futebol, aqui teríamos o meio campo, ok? Colocando aqui as dimensões, tendo aqui a largura e tendo aqui o comprimento, que é toda esta distância daqui para aqui, ok? O enunciado diz que o comprimento excede a largura em 50 centímetros. Então, o comprimento seria a largura mais 50 centímetros. Nisto todos nós concordamos, tá? Ok? O único problema é a respeito do que seria o perímetro do meio campo. O que é perímetro de meio campo? Ajudem. Perímetro é a soma dos lados de uma figura. E figura só pode ser classificada em círculo ou polígono, ok? Agora, polígono é uma linha fechada. Agora, uma vez que o meu meio campo seria este aqui, qual figura nós conseguimos ter aqui? Bom, não se tem perímetro se não houver figura. Aqui não é uma questão de área, é uma questão de figura, ok? Se eu considerar esta parte só do campo, tenho aqui todo o meu meio campo, ok? A área do meio campo seria tudo isto aqui. Agora, o perímetro vai ser o perímetro da figura, ok? Não temos como dizer que o perímetro vai ser simplesmente esta parte, mais esta parte, mais esta parte aqui, esta parte, essas partes aqui nos dão um perímetro e que esta parte não entra. Isto não faz sentido, ok? Porque se nós deixarmos só esta parte, nós não temos uma figura. Nós temos uma linha aberta, nós precisamos ter uma linha fechada. Então, ao considerar o perímetro do meio campo, você precisa fazer este todo contorno, ok? E desviar-se aqui, fechando esta linha. Então, deste modo, forma um polígono. Então, é possível ter o perímetro de todo o meio campo, tá bom? Agora, se eu tentasse dizer que o perímetro do meio campo seria, aqui o perímetro do meio campo seria igual ao perímetro de todo o campo, dividido por 2, também é um erro, ok? Também é um erro. Por quê? Porque o perímetro do meio campo é o perímetro formado pela figura aqui que nos dá o meio campo. Agora, se eu quisesse calcular o outro perímetro do meio campo, teria que considerar esta outra metade, ok? Considerando esta outra metade, eu teria isto, ok? Mais isto,
mais isto aqui, tá bom? Então seria o perímetro da outra metade, que no caso é da outra figura. Então dá para perceber que aqui o perímetro de todo o campo não é duas vezes o perímetro do meio campo, porque esta linha está sendo repetida aqui duas vezes, tá bom? Então isto é falso, tá bom? Muito bem. Agora, quanto à resolução da internet, eu vou mostrar uma outra coisa que prova que aquela resolução é falsa, tá bom? Pode ela ser considerada verdadeira, mas num certo contexto, bom? Esta resolução que foi apresentada pelo nosso amigo aí, ok? Lembra-se daquela resolução que mostrei lá? Trazendo este negócio aqui do lado, nós teríamos o seguinte. Primeiramente, vamos chamar a metade do comprimento de x. Vamos lá. Nós temos aqui todo o nosso campo, que é o comprimento C. Se nós chamarmos a metade do comprimento de x, então vamos ter que simplificar aqui a nossa figura, dizendo que daqui para aqui seria x, tá bom? A metade do comprimento é x, então essa outra metade também seria x. Com isto dá para concluir que o todo o comprimento seria igual aqui a 2x, tá bom? Todo o comprimento seria 2x. Agora, eles dizem novamente que é a metade da largura y. Então, vamos considerar também a metade da largura. Eles estão a considerar novamente a metade da largura. Então, se a metade da largura é y, aqui teria y e aqui também teria y. Dá para perceber que toda a largura seria 2y, tá bom? Agora, veja só o que disse agora. Uma vez que o perímetro do meio campo possui 230 metros e é formado por um retângulo, podemos dizer. Então, eles estão a usar aqui a fórmula do perímetro de um retângulo. Dizem que o perímetro do meio campo é um retângulo, tá bom? Bom, aplicando a fórmula do perímetro de um retângulo, o que é que está a acontecer? Nós sabemos que o perímetro de um retângulo é duas vezes o comprimento mais a largura. Mas a largura é L aqui. Então, fazendo 2 vezes o comprimento, teríamos 2C mais aqui o 2L, tá bom? Igual ao nosso perímetro. Toda esta expressão seria igual ao nosso perímetro. Então, é o que eles estão a usar aqui. Mas lembre-se que aqui estamos a considerar x a metade do comprimento e y a metade da largura. Então, aqui havendo 2 vezes x, estamos a fazer 2 vezes o comprimento. Então, ou seja, estamos a considerar só esta parte, 2 vezes x, estamos a dizer 2 vezes o comprimento. Mas, aqui 2 vezes y, estamos a fazer 2 vezes aqui a metade da largura. Porque o y é metade da largura, o x é metade do comprimento. Então, dá para perceber que o que o iniciado está a fazer é calcular o perímetro da quarta parte do nosso campo e não está a calcular aí o perímetro do meio campo, ok? Então, este é o erro desta resolução. Ao invés de calcular-se o perímetro do meio campo, aí está a calcular-se o perímetro de um quarto do campo, tá bom? Então, portanto, esta é a observação que eu tinha aqui para mostrar a esses meus amigos que talvez estejam equivocados. Mas caso ainda haja alguma análise, por favor, mas não vamos fazer isto de forma discursiva. Vamos fazer isto de forma mais clássica possível. Investiguem, consultem muito, mas muito cuidado com as resoluções da internet, tá bom? E outra coisa, mas muito cuidado com as resoluções da internet, tá bom?